Vamos agora, então, aprender a usar vários seletores do jQuery. Para início de conversa, vamos usar o seletor universal, ou seja, ele vai selecionar todos os elementos do documento HTML e fazer alguma ação com ele. Veja. Vamos começar declarando as nossas funções dentro de function, dessa forma. Por quê? Isso vai ser rodado depois que todo o documento HTML estiver carregado. Então, eu entrei com jQuery asterisco. Esse asterisco é justamente mostrando para o jQuery que é para ele fazer alguma ação com todos os elementos do HTML. Olha só. O que ele vai fazer então com todos os elementos do HTML? .css. Ele vai aplicar alguma formatação CSS. Qual a formatação? Color Blue, por exemplo. Veja. Nós temos aqui uma página HTML simples, comum. Quando eu apertar F5, tudo ficou azul. Da mesma forma que foi usado o seletor asterisco para modificar todo o documento HTML por meio de um único comando jQuery, é possível fazer isso para um único elemento específico. Vamos ver. Agora, se eu quiser fazer uma formatação para um elemento único, veja, eu vou formatar apenas o elemento P e vou colocar a cor vermelha. Então, elemento P ficou em vermelho, apenas ele. Como o jQuery foi desenvolvido para facilitar a sua vida, agora vamos acessar os elementos HTML por meio de seus atributos ID, Class e Name. É possível também com o jQuery utilizarmos o ID do elemento. Veja, ID vermelho. Então vamos pegar apenas o elemento H1 que tem o ID vermelho. Neste caso é o título principal. E o que vamos fazer com ele? .html. O .html é um método do jQuery para acrescentar algum código HTML em algum elemento, por exemplo. Neste nosso exemplo, no elemento H1 que está com o ID vermelho. Veja, ID vermelho. Vamos modificar o valor HTML dele por mudou. Veja, título principal será substituído por mudou, quando eu atualizei a página. É possível também pegar a class azul. No nosso documento HTML, a classe azul está no primeiro parágrafo e no segundo título, H2. Veja que são elementos diferentes com a mesma classe azul. Vamos salvar então e atualizar a página. Veja, ficou escondido tanto o primeiro parágrafo e o segundo título. Agora, vamos selecionar um elemento HTML pelo name. Veja, vamos selecionar então um input com o name e-mail. O que no HTML então, existe um input com o name e-mail? Veja, é este elemento aqui. Nós vamos selecioná-lo e vamos substituir o texto que está lá, por exemplo, para PPP. Ponto val, ou seja, o elemento input, o valor dele agora será PPP. Veja, quando eu atualizar a página, substituímos o valor para PPP.